É interessante. A gente está continuando estudando a carta aos Romanos. Semana passada, ele estava explicando a questão da esperança da salvação. E hoje ele vai aprofundar um pouquinho mais essa questão da salvação. Então, nesse cenário, não aproxima, isole a área, mantenha a maior distância, acione a CEMIG ou o corpo de bombeiros em caso de emergência, para no caso de rompimento de fio com energia. Tá certo, gente. Alerta importante aqui que é um destaque também a prevenção, a ação, você que está nos ouvindo, para intercede por evitar os nós perigos. com gemidos Eu inexprimíveis. só disse aí. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, ele termina com a esperança, né? Falando da esperança, que é importante a esperança da salvação, a gente ter a perseverança, né? Que a paciência é a mesma palavra, paciência e perseverança, para que a gente aguarde. Aí ele começa a falar da ação do Espírito nesse processo. Então, olha o que ele fala. Paulo está falando aqui, gente, do Espírito Santo, mas a gente pode entender a fala dele como sendo o self. O self sendo a imagem divina em nós, mas também a consciência espiritual. E essas duas coisas se confundem no conceito que a gente estuda, né, de Joana? Quando a gente desperta um, o outro vem automaticamente. Por quê? Na hora que ele fala aqui, ó, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Aí já arrasou. A gente não sabe o que pedir, porque a gente pede igual o ego. Então, ele nos ajuda, ele intercede por nós. Mas como? O que quer dizer gemidos inexprimíveis? Não é por palavras, é vibração. Entendeu? Então, o Espírito não fala. O Espírito divino em nós, ele não fala, ele vibra. Mas se tu fica só falando, né? Como é que você vai deixar ele vibrar? É a oração do silêncio, gente. É a oração do silêncio, a hora que o ego cala a boca, que é o que a gente chama de meditação. Então, o que ele está falando? Ele vai falar, olha bem. Nós não sabemos como orar. Então, o Espírito, que somos nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, vibratoriamente. E o que ele faz? Aquele que sonda os corações, quem é esse? Quem é que sonda os corações? Deus e o Cristo, né? Os dois conseguem sondar os corações. Conhece a intenção do Espírito. Quem intercede... Santo, gente, não é santo da Idade Média, tá? Todos aqueles que se propunham a ser cristãos eram chamados de santo na igreja primitiva. Todos eles se chamavam de santos. Não tinha conotação de santo da Idade Média. Separado para servir a Deus, separado na vontade de servir o Cristo, né? Então, ele intercede pelos santos conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do ego. Aí o negócio já começa a complicar. Veja bem, ele vai interceder por nós conforme a vontade de Deus, que pode estar diferente da vontade do ego.
Então, o que ele fala? Aí ele já dá uma coisa que a gente tem que decorar, que vai ser muito importante para nós daqui a pouco. Ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todos nós fomos chamados. Não existe filho de Deus que não foi chamado. Todos são chamados. Então, tudo que acontece, tudo é para o nosso bem. Mesmo as coisas ruins, é para o nosso bem. Tudo, Deus age em tudo. E tudo colabora para o bem nosso, para o bem daqueles que o amam. Olha bem, isso é muito importante para a gente entender na hora que Deus falar não para nós. A gente entender que Deus age em tudo, inclusive no não que eu recebo. Porque Ele está fazendo em favor do amor que Ele tem por nós. Quando Ele nos fala não. A gente precisa entender isso. Aí começa o problema. Pois aqueles que antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do Filho. E aí o que acontece? Os predestinou para ser o primeiro entre todos, a imagem do Filho. Esses dois últimos versículos, gente, existe uma interpretação que dentro do Espiritismo a gente não aceita, porque é uma interpretação de quem não acredita na reencarnação. Então, qual que é a interpretação? Deus é onisciente. Então, Deus sabe quem vai se salvar. E Deus sabe quem não vai se salvar e vai para o inferno. Então, os que se salvaram foi porque estava predestinado à salvação, porque tem uma vida só. Entendeu? Você salvou porque você estava predestinado a salvar. Se você não salvou, Já estava escolhido assim, que não ia dar isso certo. é completamente contra a bondade divina, porque todos nós estamos predestinados a ser a imagem do Filho. Todos. É porque, para você entender isso, não pode ter uma vida só. Porque numa vida só, fulano se tornou, Paulo tornou, e eu não. Né? Então, você tem que ver ao longo de muitas vidas. É o que o Espiritismo fala. A evolução é uma fatalidade. É uma predestinação. Não tem como. Você vai se tornar a imagem do Filho para que o Cristo seja o primogênito de muitos Cristos. Seja o primeiro entre todos vocês que vão tornar-se Cristo. Mas você não pode entender isso como uma encarnação, é evolução. Então, todos nós estamos predestinados. Mas isso só tem sentido se a gente entender o processo evolutivo. Senão fica uma arbitrariedade divina, né? É antagônico com relação a Deus. A bondade divina, né? Igual Kardec fala, foi contra os atributos divinos, não pode estar certo. Né? Então, o que ele fala? Ele nos predestinou, nos chama, nos justifica e depois nos glorifica. Então, ele nos predestinou a sermos puros. Ele nos predestinou a sermos como Cristo. E com isso ele nos chama, ele nos atrai. E ele vai nos justificar, ou seja, nos ajustar à vontade divina para depois a gente poder ser glorificado. Ou seja, é o processo de evolução todo que Paulo está falando. Porque Paulo pensa igual Cristo. Ele dá o cronograma até você virar Cristo. É todo o processo que nós temos que passar. Ok? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa questão aqui. Ó. Nós temos a esperança da salvação, temos o Espírito que intercede por nós, conforme a vontade de Deus, em favor da nossa salvação. Todas as coisas têm por objetivo o quê? Nos tornar um Cristo. E não satisfazer os nossos pedidos egóicos. Nós vamos entender isso, que Emmanuel vai dar exemplo, viu? Ele vai dar exemplo. Pensamento e Vida, capítulo 26. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior,
para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Então, o Emmanuel está falando que a gente vira, na oração, a gente vira a nossa mente em direção ao divino para captar aquela grandeza divina rumo a nós e aos que estão ao nosso redor, né? Que a gente pode orar pelo outro também. Então, ele fala que é um apelo vivo das potências, para as potências celestes. Pode ser verbal ou vibração, só vibração. É o que Paulo está falando lá com gemidos inexprimíveis, né? Então, é esse fulgor que a gente quer captar. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, gente, ele fala desperta energias do coração, ou seja, o sentimento, porque o sentimento é que é a base do pensamento. Então, é no molde do sentimento que se forma o pensamento. E é o sentimento que dá a qualidade e a força da onda, da imagem que a gente vai falar. Então, o que manda é o sentimento. Então, o que ele fala? A oração desperta o sentimento e nós vamos criar a imagem do que nós desejamos, plastificando o pensamento na base do sentimento. O Áureos vai falar que é como se fosse um filme. A base do filme, a película, é o sentimento. A imagem que você põe naquela película é o pensamento. E é essa imagem que sobe e toca as inteligências encarnadas ou desencarnadas. Olha o que ele fala, visíveis ou invisíveis. E Deus responde a nós através dos filhos que se fazem bom. Ou seja, Deus responde através dos seus filhos aos seus filhos. Né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Olha bem, é que a gente fala muito e não ouve a resposta. Mas o que ele está falando? Olha só, a vontade que ora, né, atinge os corações iluminados que sentem, produzem reflexos que vêm para nós, a resposta eu tenho que pegar em silêncio. Mas a maioria de nós só fala, não escuta. Mas eu recolho a resposta em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo. A gente fala, acabou, saiu.
Ficou um segundinho ali, esperando. Em silêncio, né? Para recolher a inspiração e o socorro. É o que ele fala, em silêncio. O influxo dos mensageiros divinos que cuidam de nós, do nosso processo evolutivo, eles vão responder, né? Com o que nos renova a emoção e a ideia. Olha só. Então, esse influxo que eu recebo do alto vai renovar, às vezes, a maneira como eu enxergo, as soluções que eu estou procurando, vai me dar força. Mas tudo isso eu recolho em silêncio. Dispomos da oração, né, o maior intercâmbio, né, do qual Deus comunica com nós, nos ampara, né? E a reflexão espiritual, a gente recebe a ajuda divina, né? A fim de que a gente se erga desse vale, que a gente está em direção divina, é a mais alta ajuda que a gente tem, né? Boa Nova, capítulo 19. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar. Não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, Jesus está explicando aí qual passagem. Alguém sacou? Qual é a passagem do Evangelho? Valquíria? Sabe de cor? Hã? Pai, como é que a gente ora, É né? do Pai Nosso. Ensina. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que tudo vê, ele escuta, então é para você ficar calada, ele vê, te responde em segredo. Ele está explicando essa parte. Então, agora é interessante, ele mandou a gente silenciar o quê? Alguém entendeu o que é para calar a boca de quê? Está no texto, viu, gente, a resposta. De suas esperanças e aspirações. Exatamente. Eita, nós não é só pensamento, não. Então, olha só, que ore em segredo no seu íntimo, no silêncio. Alguém tem dúvida? E tem que calar, não é só a boca, não. Eu tenho que calar minhas esperanças e aspirações. Então, não é para ficar pedindo? Não. Porque quando a gente fica pedindo, fica dando ordem, Deus, que eu quero é isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, que o Senhor faça isso, que o Senhor ajude aquilo, que o Senhor faça isso, você dá um monte de ordem para Deus e muito obrigada, cala a boca. Então, o que acontece? Não é isso, é para você calar as esperanças e aspirações, para ouvir. Pode passar para a Ângela, que ela quer falar. Mas o pedido não é um exercício de humildade? O pedido é uma maneira de... Não é da ordem. Não é da ordem. Jesus Pedir. é claro, ele é claro, não é, gente? Olha bem o que ele fala. Esse negócio de que a gente é humilde, eu acho que isso é muito desculpa da gente. Ele é claro, ó, no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas aspirações. É claro, é ele que está falando. É claro. Isso mesmo, tudo detalhado. O que não quer dizer que eu não possa expor a Deus minhas necessidades. É diferente. E as minhas necessidades. Eu estou expondo a Deus a minha... Como que ele vai resolver? Eu não tenho que falar com ele como é que ele vai resolver. Isso é aspirações.
esperança. Eu exponho a minha necessidade. Senhor, estou passando por isso. Estou tendo dificuldade nisso. Me sinto triste, me sinto fraca, me sinto sei lá o quê. E você expor. O que ele vai fazer? Você não tem que dar ordem para ele. Pedido é ordem. Disfarçada. É isso, olha bem. Olha bem o que ele faz. Cada um deve estabelecer o próprio caminho para o alto, porque eu tenho que construir um santuário dentro de mim, de confiança e fidelidade. Olha bem, fidelidade e confiança. Onde eu vou interpretar a vontade de Deus conforme o meu destino. Então, eu expus a minha necessidade e o certo da oração é em silêncio que eu vibro, né? O meu desejo, o meu negócio vai em imagens, mas tudo bem, a gente precisa falar. Eu acho que a gente tem essa necessidade, né? Mas aí eu vou interpretar a vontade dele com o meu destino. Eu vou ter que escutar ele me responder, né? A comunhão com o Criador é imperativa e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e a infinita bondade. Então, o que Jesus está falando? Gente, eu vou construir uma relação de confiança com Deus. Você lembra que eu falei que era para a gente decorar que tudo que Deus faz é para o nosso bem? Visa o nosso bem? Então, se eu acredito nisso, por que o peditório? O que não quer dizer que eu não posso orar para alguém que está doente, Senhor, esteja presente, fortaleça, esteja ao lado de fulano. Eu não posso pedir a cura, gente. Eu posso pedir a cura? Ou posso pedir também para morrer logo? Pode. Não é? Está sofrendo, Senhor. Leva logo. Tá muito... Não pode, gente. Não pode pedir nenhuma coisa. Você sabe da pessoa? Não. Então, é isso. Então, eu ter esse contato de confiança. O que Deus fizer é o melhor para mim e o melhor para a pessoa. Eu tenho que ter essa confiança. Por isso é que Paulo fala, tudo que o Deus faz é para o bem daqueles que o amam. É para o seu bem, embora eu não entenda. Eu estou construindo isso. Mas olha bem, eu tenho que aprender a interpretar a vontade de Deus com respeito ao meu destino. Isso que é o mais difícil, porque às vezes ele me fala não, eu não concordo. Tem não que Deus fez para mim que até hoje eu não entendo. Mas eu aceito. Mas eu não entendo por quê. Mas um dia a gente entende. Um dia a gente vai amadurecendo, um dia a ficha cai. Ah, agora eu entendi aquele não. Vamos lá. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Olha bem, gente, o que Jesus está falando? Se eu entendo que a vontade de Deus é sábia, os desígnios de Deus são sábios e misericordiosos, como que eu posso achar que o meu capricho tem a solução melhor do que ele deu, do que ele vai dar? Então, isso não é humildade, nunca foi humildade. Porque se eu tivesse a humildade, eu aceitava que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o meu capricho. Então, eu não posso
dar ordem para Deus, não posso dar solução para Deus, eu posso apresentar minha dor, eu posso apresentar o meu problema, eu posso apresentar minha necessidade e confiar. Olha bem, que o desígnio dele, a vontade dele é generosa e justa, mesmo quando ele me contraria. Aí que está a questão. Eu acho que melhor para mim era isso, mas eu tenho que entender que ele é muito mais generoso, mais justo, mais misericordioso, mais sábio, que sabe o que é melhor para mim do que eu. Aí que está a questão. Então, Vânia. tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Inclusive, quando ele me fala, não. Tá joia, Vânia, gente? Oi. o que a gente fala a respeito do pedir e obtereis nesse contexto? Aí aquela questão, você vai ver que você tem que pedir conforme a vontade de Deus. Você vai ler aquela passagem e estudar, você vai ver. Sim, você vai obter, se o seu pedido for conforme a vontade divina. Resumindo, é isso que está lá. Por isso que eu não gosto de resumir quando tem uma passagem assim, que vocês não sabem como é que eu cheguei lá. Mas vai lá e estuda para você ver, que é isso que está falando lá. Tem que pedir, você vai obter. Mas deixe que o seu pedido esteja de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, né, no Evangelho, todo o tempo Jesus fala, começa falando para espíritos que têm condição de entender, aqueles que estão buscando e aqueles que não entendem nada. Então, pedir obtereis, ele dá até exemplo. Pede, está precisando do pão? Vai lá, atrapalha o vizinho. Vai, pede seu pão. E nem que seja para ele ficar livre, ele te entrega o pão. E à medida e o que a Vânia está trazendo, é que nós já podemos escolher o nosso pedido. Porque se nós acreditamos, é isso que nós estamos buscando aqui, se temos fé que a vontade dele vai ser feita, a gente querendo, aceitando ou não, é o que vai ser feito, então que nós possamos entrar também nessa sintonia. Se eu acredito, eu confio que a Aldinha fala tanto, se eu acredito, se eu sei que tudo que me acontece é para o meu bem, que eu peço o quê? Força, coragem, sustentação, para que eu veja o que eu não estou dando conta de fazer, que eu aceite aquilo que eu não estou gostando, que eu não estou querendo. Mas nós ainda somos, ou insistimos ser, crianças mimadas. Não, mas eu quero é isso, quero aquilo outro. E a gente insiste, né? Então, assim, errado não está, mas em qual lugar, em qual patamar que eu quero me colocar? E vai ter uma mensagem de Emmanuel aqui que vai responder o que acontece quando a gente faz isso. A gente quer ser criança, vai ter que arcar com as consequências. Vamos ver. Vamos para Emmanuel. Trilha de Luz, capítulo 28. Mas rogativas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastartes em vossos deleites. Em todas as instituições de vida útil e séria sobre o mundo, o fornecimento de recursos envolve delegação justa de responsabilidades. Então, Emmanuel vai dar para nós os exemplos nossos quando a gente pede mal. E o que Tiago está querendo falar? A mesma coisa que Paulo, gente. Porque quando a gente pede, olha lá, o que ele fala? Se você pede e não recebe, então é uma maneira de você se conhecer, o seu desejo. Fala, puxa vida, eu acho que isso é o melhor para mim, mas Deus está me falando não. Então, o porquê que eu não estou conseguindo perceber o mal que esse desejo pode me trazer? É uma maneira de se conhecer. Ele está falando comigo, minha filha, você está querendo se prejudicar. E eu estou achando que não, que eu estou fazendo bem para mim. Então, eu tenho que refletir sobre esse desejo. E é o que o Tiago fala, você não vai receber porque você pediu mal. Está errado o que você está pedindo. E é o que Paulo fala, tudo colabora para o bem daqueles que o amam. Ou seja, até o não de Deus, ele está agindo em amor, em seu favor. Então, ele está falando disso aí, olha, até na vida humana,
toda delegação exige responsabilidade. Você pede mais, aí você vai ter que se responsabilizar por aquilo. A administração concede possibilidades com o direito natural de existir exigir, desculpa, a relação das despesas havidas, analisando sua natureza e finalidade em favor do bem geral. Se entre os homens falíveis palpitam semelhantes preocupações, que não dizer do sistema perfeito de justiça na vida superior? Olha o que ele fala, né? Que deveria ser, né, a finalidade em favor do bem geral, né? Não para benefício próprio, principalmente cargos públicos, concessões de poder e tal, deveria ser para me servir melhor a comunidade. É esse que é o correto. Então, por que a gente acha que na justiça divina é diferente? Quantas criaturas se entregam por aí ao ato de rogar irrefletidamente? Imploram-se facilidade econômicas, posições de evidência, expressões de poder e autoridade. Aqui suplica-se a cessação das lutas purificadoras. Acolá se solicita providências descabidas, que deslocariam por completo o equilíbrio do bem comum. Está vendo, Ângela? Ele está falando que o peditório é errado. Porque não tem nada que a gente peça que não esteja aqui nessa lista. É só prestar atenção. E ali ele fala, né, que está rogando sem reflexão, né, sem ver o que está fazendo, né? Exatamente. É porque, gente, o nosso ego, ele funciona pelo princípio do prazer. Ele só pensa a curto prazo. Então, ele quer o quê? Afasta de qualquer coisa que me incomoda, que me dá desprazer, e aproxima tudo aquilo que me dá prazer. Eu tenho prazer com o quê? Com as sensações. E tudo o resto que me incomoda, que me provoca, que me faz pensar, que me faz refletir, que me faz dobrar sobre mim mesmo, eu odeio, quero longe de mim. Então, mas essa é a maneira do ego funcionar. Então, muitas vezes, esse pedir sem pensar tem por trás isso. Que é uma maneira muito infantil de funcionar, que é igual aquela criança que não pode esperar para comer o doce depois do almoço. Eu quero agora. Não consegue, vamos dizer assim, aguardar a satisfação do prazer, nem por 2 minutos, 5 minutos, meia hora, 2 horas para ter o prazer, né? Assim é a gente como espírito. A gente não pode entender que tem um desconforto agora, um ganho espiritual. A gente tem dificuldade de entender isso. Então, por isso que as nossas rogativas estão aqui, ó. E roga, e roga, e roga, né? Olha lá. Cessação de lutas purificadores, providências descabidas. Fala aí, velho. Muitas vezes Deus não dá a vida que a gente quer, mas Ele dá a vida que a gente precisa. Sempre. Sempre. Segundo a observação de Tiago, muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, apenas com o fito de utilizar as concessões para fins egoísticos da personalidade. Para a gente continuar em determinados vícios do pensamento, do sentimento, que a gente cultiva há muito tempo, está cristalizado, não quer mudar, não quer refletir, não quer quebrar esses padrões, né? A gente, é isso que ele está falando, ó, egoísta do ego. O que o ego quer é isso, gente, ele não quer outra coisa. Né? Alguém quer comentar? Quer? Porque aí fica tudo bem e eu não preciso me movimentar, né? Exato. Exatamente. E aí, o que acontece, gente? E isso é tão interessante, porque a Joana fala assim, ó, a gente, mesmo não estando feliz, não quer mudar. E aí que está o problema.
Porque não é que a gente está feliz, não está, porque eu tenho conflitos internos, eu tenho conflitos de consciência, de culpa, né? Eu tenho conflitos da minha infância, de relacionamento que eu não resolvo, né? Mágoas, ressentimentos, ciúmes, tudo que eu tenho que trabalhar. Como é que eu posso ser feliz? Eu não sou, mas eu não quero mudar. Olha só, porque se tivesse tudo limpo, para que mudar, não é? Mas o problema é que não está. Mas mesmo a gente não estando feliz, a gente não quer mudar, porque a gente não sabe como é que vai ser o novo. Aí que tal? A gente não tem um controle. Tais pedintes, por vezes, abandonam as orações, acusam o céu, desdenham puerilmente o próprio Deus, em razão de não se lhes atender ao propósito criminoso. No entanto, o que acreditam ser ouvido celestial representa a misericórdia do Altíssimo. O que ele fala que nosso pedido é, gente? Propósito criminoso que assassina a chance de Deus trabalhar em nós. E o pior, às vezes a gente pede pelo outro, isso pelo filho, por uma pessoa que a gente ama, e a gente está prejudicando a ação divina na vida daquela pessoa. Olha que coisa triste. 24, passei caminhado, não sou bom, mas também não existiu. É bem infantil, né? Puerilmente, ó, próprio Deus. Então é a hora que a gente recebe o não. Então, na hora que recebe o não, o que, que a gente faz? A gente, Deus, né? A gente não acredita mais em Deus. Você não faz o que eu quero, não é meu servo, que a verdade é isso. Você não fez o que eu quero, o que eu acho que é certo. Aí vem toda aquela questão. Você entendeu que ele é mais sábio que eu sei? Você entendeu que ele tem um amor maior, ele tem uma visão maior, que ele te ama e está fazendo escolhas por você? E às vezes você não vê que você está se fazendo mal. E a gente não tem, né? Essa ideia que Paulo fala, tudo que Deus fala, ele está agindo em seu favor, ele não está agindo contra você. E a gente não vê isso, né? Então, ó, propósito criminoso, a gente assassina essa ação divina de se fazer, de chamar a gente, de chegar perto, de puxar a gente para ele, né? Esquecendo que, infelizmente, o não seria misericórdia de Deus. Né? Isso é muito sério, gente. Mandando que semelhantes súplicas sejam anuladas, os mensageiros divinos praticam a caridade na sua justa significação. Impedem que os pedintes vagabundos sejam criminosos, auxiliando-os a preservar a paz de seu próprio futuro. Chama a gente. Eu juro que eu nunca achei que eu ia ler alguma coisa assim aqui. Mas eu vou explicar, porque, olha, gente, olha bem, o dia que eu li que Emmanuel, antes de começar essa missão com o Chico Xavier, ele teve uma encarnação no Brasil só para aprender o português. Toda vez que eu acho uma coisa estranha em Emmanuel, eu falo assim, eu que não sei português, porque o homem sabe latim, que ele foi romano, né? Ele sabe latim como ninguém. Não foi Tá na só a origem vida, da não. língua, né? E encarnou aqui só para aprender o idioma profundamente para poder conversar com a gente. Vagabundo quer dizer sem rumo, sem objetivo. E é isso que é vagabundo. Então, o que ele está dizendo para mim? Você pede sem saber o quê? Porque você não tem um objetivo, que é o quê? É o objetivo de tornar-se um Cristo. Ora, gente. Então, os pedintes que sem objetivo, sem rumo, pede qualquer coisa sem pensar no que é melhor para você, você como um ser eterno que devia estar com o objetivo de construir o reino dos céus dentro de nós, de nos tornarmos um Cristo, não. Você sai pedindo inconsequentemente, vagabundo, tem rumo. Entendeu? Não sabe, uma hora pede um trem para um lado, outro trem para o outro, não tem nada a ver com o outro, você já quer, não quer, depois consegue, já não está bom, quer outro. É assim que a gente é.
É isso, então ele está ajudando a nossa paz. É isso que ele fala. Agora, então, aí eu trouxe um outro lado daquele espírito que vibra sem palavras, que é o seguinte: é um exemplo meio chocante, eu sei, mas esse livro, nós temos a história da Evelina com um trio amoroso. Ela se envolve com o Túlio e com o Caio Serpa. Ela não sabe qual dos dois ela quer. Aí um corteja, ela acha bom, o outro corteja. Não. Então, os dois cortejam a Evelina. E o que acontece? O Túlio vai perceber que ela está indo em direção ao Caio e tenta suicídio. Aí o coração dela balança. Será, né, um suicídio, uma prova de amor, assim, né? Pode ser um. Aí ela fica meio balançada para o Caio, para o Túlio, tentou suicídio. Aí o Caio fala: não, então tem que resolver essa parada, porque ela põe a disputa entre os dois, a rivalidade. Aí o Túlio vai e mata o Caio. O Caio mata o Túlio e simula um suicídio. Como ele já havia tentado, todo mundo caiu na história, que foi um suicídio. Então, aí vem o problema para a Evelina. Quando o Túlio morre, aí ela cai em si do que ela estava fazendo com aquele triângulo amoroso. Né? E aí nós vamos ver a consequência. Vamos lá. Vou ler a história toda, depois a gente para comentar, para não dar ansiedade nos. E a vida continua, capítulo 15. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio, procurada conscientemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de expiar a própria falta. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Olha bem, gente, ela achava que ele, então a culpa dela
É porque ela achava que ela tinha colaborado com o suicídio dele, mas, na verdade, ele foi assassinado. Então, ela começou a atrair para tentar, vamos dizer, dar a ele um corpo que ela achava que ela tinha colaborado para ele perder. Só que por que ele não veio? Porque ele não era suicida. Mas ela atraiu outro que não tinha nada a ver com ela. Para o quê? Para viver a experiência que ela achava que ela merecia viver para entrar em acordo com a lei divina. Então, o que isso nos fala? Primeira coisa, não está tudo programado na tua vida. A vida que tem mais coisas programadas, gente, é a vida de missionários, não é nossa vida. Somente as coisas em gerais. Em geral é que está. Então, olha bem. O que ela fala? Somos impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinizem conosco e não com o nosso problema. Está entendendo como é que o espírito nosso vibra e atrai para nós pessoas e circunstâncias que nos ajudem a ajustar a lei de Deus? É isso aí. Então, ele vibra em favor da vontade divina, atraindo circunstâncias e pessoas para a tua vida. Entendeu? De acordo para você se ajustar à lei divina. É esse. Aí a gente vê Paulo falando. 9.000, o público vai receber um código exclusivo com vantagens especiais. São 7 unidades para te atender. Em BH, Contagem. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercedeu, vibrando e atraindo para ela a experiência que ela precisava para se ajustar à lei de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí a gente tem que decorar isso. Cada vez que a gente recebeu um não, a gente entender isso. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todos nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus, que é nos tornar espíritos puros. Entendeu, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Então, você vê que essa coisa de que o Espírito geme por nós é muito profundo. Esse Espírito vibra, atrai situações que, às vezes, a gente não gosta. Geme e atrai situações de pessoas que eu não gosto, mas que eu preciso. Aí que está a grande questão. Ótima tarde para você, Oswaldo Diniz, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Uma batida envolvendo caminhão e carro.